Parte 7. O retorno ao céu de mármore. O portal de escuridão dourada se fechou atrás de São Nerona Luffy nos jardins celestiais de Merigioise, silencioso como um suspiro final. O ar seco e perfumado do deserto de Alabasta foi substituído pelo aroma imaculado de flores eternas e pedra polida. O calor abrasador deu lugar a uma temperatura controlada, perfeita, morta. Ele pisou no mármore branco, seus passos não fazendo eco. O silêncio aqui era diferente. Não era o silêncio da morte ou da derrota, mas o silêncio do poder repousante, da máquina mundial funcionando sem atrito, tão perfeita que seu ruído era inaudível. Seus subordinados já haviam retornado antes dele. Figarland Shanrock, Gunko, Shepard Sommerser e Mochifuki Lingon estavam de volta a seus postos, sombras entre as colunas. Zoro e Sanji, agora cavaleiros sagrados em pleno direito, aguardavam em um anexo do pátio de treino, suas auras de lâmina temperada e chama disciplinada, um contraste vivo contra a estagnação opulenta do local. Eles haviam sentido a mudança no ar quando seu príncipe partiu. Agora sentiam seu retorno, carregado de um peso novo, um frio distante que não existia antes. Luffy não os procurou imediatamente. Seu primeiro destino foram os aposentos do Crepúsculo, a ala privativa onde Nami e Nojiko residiam. Elas estavam no terraço, como sempre. Nami diante de um painel de luz projetando mapas climáticos do Grande Line, seus dedos ágeis congelando no ar ao sentir sua presença. Nojiko ao lado de seus vasos de tangerineiras, sua mão hesitando sobre uma folha. Ele entrou, e o mundo delas voltou a girar em seu eixo, um eixo que ele próprio definia. Nami viu em seus olhos âmbar algo que seus mapas não mostravam, uma frieza absoluta, a frieza do espaço vazio entre as estrelas. A conquista, a atenção que ele havia dedicado a ela, parecia agora uma memória distante, substituída pela distância de um general que retorna de um campo de batalha necessário, mas sujo. Alabasta está em ordem, ele disse, a voz plana e informativa. Um novo rei governa. A desordem foi eliminada. Ele não detalhou o que eliminada significava. Não mencionou Crocodile, nem os rebeldes, muito menos a garota de cabelos escuros que deixou de existir com um fechar de mão. Mas Nojiko, cuja sensibilidade era aguçada para a dor, sentiu um tremor no ar, um cheiro fantasma de areia queimada e lágrimas secas. Ela manteve o olhar baixo, os dedos agora firmes na terra das plantas, ancorando-se na única coisa real que tinha. Luffy observou-as por um longo momento. A centelha de dúvida, aquela que havia crescido com seu envolvimento com elas, agora parecia abafada por uma camada de gelo, o gelo da decisão tomada, do ato consumado em nome da ordem. Ele as havia conquistado para si, mas o si que retornava de Alabasta era um pouco mais estranho, um pouco mais alinhado com o trono vazio de seu pai e com o rugido satisfeito de Azura em suas veias. Ele se aproximou, tocou o mapa de luz de Nami, apagando uma tempestade simulada com um gesto. A rota comercial do Southbrook que você propôs está aprovada. Foi uma migalha de normalidade, um osso jogado. Nami agarrou, um brilho calculista voltando aos seus olhos, misturado com um profundo alívio. Ele ainda a usava. Com um aceno quase imperceptível, ele saiu, deixando para trás o cheiro de tangerina e o sussurro dos mapas. Seu próximo destino era inevitável. O Salão do Silêncio Eterno, a antecâmara do Tronos de Imo. Os 5 anciões já estavam lá, de pé, suas longas barbas e rostos sérios voltados para ele. A atmosfera era pesada com a história e o peso de incontáveis segredos. Comandante Supremo, começou um deles, seu tom respeitoso mas firmemente no controle da reunião. O relatório de Alabasta. Eficiente. A nomeação de Crocodile é não convencional, mas dentro dos parâmetros de estabilização de longo prazo. A eliminação da ameaça arqueológica foi necessária. Eles falavam como se estivessem avaliando a poda de uma árvore do jardim. Luffy ouviu, sua expressão inscrutável. Ele não precisava se justificar. Seu ato era a justificação. E a guarnição militar? E os pôneis glíficos que possam estar escondidos? Perguntou o outro.
Uma unidade dos Cavaleiros Sagrados permanecerá integrada às forças do novo rei, respondeu Luffy, sua voz ecoando levemente na sala vazia. Quanto aos glifos, a fonte primária foi eliminada. Quaisquer fragmentos são inertes sem um intérprete. A busca continuará. Os anciões trocaram olhares. Havia uma satisfação neles. O filho de Ima estava agindo como um verdadeiro príncipe do mundo. Implacável, pragmático, limpo em sua brutalidade. Ele estava aprendendo a linguagem do poder absoluto. A audiência terminou sem que Imo-sama se mostrasse. Sua presença, no entanto, pairava sobre tudo, um fato inquestionável como a gravidade. Ao sair do salão, Luffy sentiu o peso do olhar de seu pai, mesmo através das paredes e da luz. Era um olhar de aprovação. E, de alguma forma, isso o deixou mais vazio do que qualquer crítica. Finalmente, ele se dirigiu ao pátio da Forja Celestial, onde Zoro e Sanji treinavam. Parou na entrada, observando. Zoro executava katas com suas 3 espadas novas, Shuzui, Kikoku e a lâmina negra sem nome que ele agora chamava de Enma. Os cortes não eram apenas físicos. Eles pareciam fatiar o próprio ar, deixando cicatrizes temporárias na realidade que demoravam a fechar. Sanji movia-se como um demônio do fogo, seu Rokushiki agora uma dança de chamas douradas em impacto devastador, o Entei no Rokugan sendo refinado em um chute que concentrava toda a sua fúria controlada. Eles pararam ao senti-lo. Viraram-se, suando, respirando pesado, mas com os olhos claros e focados. Eles viam nele o comandante, o príncipe, o homem que lhes dera propósito e poder além de seus sonhos mais loucos. Eles também viram a sombra nova, a frieza que emanava dele. Mas para eles, aquilo era parte do preço. Eles haviam jurado lealdade à sombra dourada, não a um herói. Príncipe, disseram em uníssono, inclinando a cabeça. Luffy os observou, esses instrumentos perfeitos que havia forjado. A lâmina e a chama. Por um momento, a centelha de dúvida tentou falar. Eles te seguem. Eles confiam em você. Para onde você os está levando? Para a mesma escuridão que engoliu Alabasta. Mas então, o rugido de Azura foi mais alto, e o peso do olhar de seu pai mais pesado. A ordem era tudo. A ordem que ele mantinha, a ordem que um dia poderia ser sua para comandar completamente. Descansem, ele ordenou, sua voz recuperando um tom mais familiar, porém ainda distante. Novas ordens virão em breve. O mundo não para. Ele se virou e caminhou em direção à sua própria torre, no coração de Merijioise. Ao subir a escadaria infinita de mármore branco, sentiu a solidão do poder absoluto apertar seu peito. Abaixo, ele deixara um deserto pacificado, um trono usurpado, uma história apagada, 2 mulheres em uma gaiola dourada e 2 armas vivas aguardando seu próximo comando. Ele havia voltado para casa. Mas Merijioise, com seu silêncio perfeito e sua ordem imaculada, nunca parecerá tão sombria, tão vazia, ou tão irremediavelmente sua. O príncipe do mundo estava de volta. E o mundo, talvez, devesse tremer.